Na verdade, eu vou falar. Obrigado. Na verdade, isto é uma apresentação em que eu vou falar de duas publicações que fiz, uma delas em conjunto com o Tiago Carvalho, e outra que fiz a sós, e que são dois filhos da pandemia. Há aqui uma sociogénese importante. Eu tenho um contrato de trabalho no âmbito do SEC, não é? De um contrato de estímulo, em que queria estudar as práticas alimentares de um ponto de vista qualitativo mais etnográfico, mas isto tudo aconteceu no momento em que tivemos a pandemia. Então vimos confinados em casa, sem poder fazer entrevistas, sem poder andar aí no terreno, e eu e o Tiago, uh, a partir de uma reflexão que já vínhamos fazendo desde o tempo do mestrado que fizemos em conjunto no ISCTE há 15 anos, fizemos um primeiro artigo que fazia um remapeamento das classes sociais em Portugal, que foi a base para um segundo artigo sobre consumo, classe e gosto que eu depois desenvolvi, exatamente por não poder, durante quase 2 anos, andar a fazer o trabalho de campo que me tinha proposto. Eu vou, entretanto, partilhar convosco aqui a minha apresentação. Deem-me só um segundo. Vêem, não? Certo? Sim, sim. Conseguem ver? Temos, Ok, temos. ótimo. Pronto. Como eu dizia, isto tem a ver com uma reflexão que nós já vimos fazendo de trás, há cerca de 15 anos, e em que começámos a questionar-nos um pouco sobre os instrumentos que se utilizam para medir, para aferir as desigualdades sociais, um, e partindo de uma série de pressupostos. Um deles é que as desigualdades de classe são estruturantes nas sociedades contemporâneas e que é necessário ter sempre instrumentos analíticos para ver de que forma é que elas provocam efeitos nos grupos sociais e nos indivíduos. E por outro lado, com um entendimento que há dinâmicas, isto é, que as estruturas sociais têm uma grande resistência ou resiliência, digamos assim, mas ao mesmo tempo também evoluem. E isto também teve a ver com um diálogo ou uma leitura bastante atenta que temos vindo a fazer de literaturas europeias que abordam estes temas, sendo que eu estou mais interessado nas questões da alimentação e o Tiago está mais interessado nos fenómenos políticos, digamos assim. Então, estes são alguns dos trabalhos que nós fizemos. Eu vou falar-vos dos dois primeiros. Um artigo publicado no Portuguese Journal of Social Sciences que faz o tal remapeamento do espaço social em Portugal, a partir de uma perspectiva bordosiana, e o subsequente que tem a ver com a alimentação, que é o principal foco do trabalho de que vos falo aqui. O terceiro é um trabalho em curso meu e do Tiago, liderado aí pelo Tiago, sobre participação e posicionamento político, que parte de algumas das ferramentas que nós tentámos construir naquele primeiro, no remapeamento do espaço social português. Pronto, vou tentar passar mais rapidamente esta parte de enquadramento do primeiro artigo, e na medida em que ele é importante para a questão da alimentação, vou-vos dizer coisas que imagino que saibam, mas vou começar então por uma revisitação da sociologia das classes sociais na Europa e em Portugal depois. Como sabem, esta literatura nos últimos 30 anos, vá lá, é dominada por dois campos, digamos assim, os neomarxistas na tradição do Eric Olin Wright e os neo-webrianos como o Goldthorpe e outros, que têm desenvolvido um conjunto de ferramentas quantitativas para mapear as estruturas de classe nos países capitalistas. Há também outras perspectivas europeias na sociologia europeia, os trabalhos de Cédric Huguet e o Pénisson sobre novas desigualdades no Velho Mundo, e uma série de trabalhos inspirados pelo Bourdieu, por exemplo, do Will Atkinson em relação ao Reino Unido e mais recentemente em relação à Suécia, Estados Unidos e Alemanha também, e um conjunto de trabalhos sobre as sociedades nórdicas, de autores como Fleman, Rosenlund, Jarnas Prior e Scott Larson. Isso são algumas das coisas que nós fomos lendo como inspiração. Em Portugal, conhecerão todos, como eu, esta problemática das classes sociais está ligada à própria consolidação da sociologia e do ensino da sociologia depois da Revolução de 25 de Abril. E desde os anos 80, tem havido vários paradigmas de pesquisa que avaliam a natureza das desigualdades de forma extensiva. Por exemplo, os trabalhos do Elísio Stank e José Manuel Mendes, que trabalharam com o Eric Olin Wright no projeto Class Structure and Class Conscious, que foi realizado no final dos anos 90.
Mas após uma fase mais plena, mais ampla de debates, a perspectiva sobre as classes sociais desenvolvida pelos autores do Siés e Isqueté ganha um estatuto praticamente hegemónico na sociologia portuguesa. Um, Há também outras tradições, como as dos nossos colegas do Porto. Temos aqui o João Queiroz, os trabalhos inspirados pelo Madureira Pinto e depois perseguidos por autores como o Virgílio Borges Pereira. Também outros trabalhos noutro âmbito, como o trabalho de João Teixeira Lopes, Jorge Costa, Francisco Louçã e Lígia Ferro. Há uma série de autores a trabalhar sobre estes assuntos, mas estes trabalhos do ISCTE, de facto, transformaram-se numa referência quase incontornável e desenvolveram uma tipologia que se tornou um instrumento mais utilizado nos estudos sociológicos sobre classe em Portugal. Creio que estarão todos familiarizados com essa ferramenta, digamos assim. Pronto, eu não vou falar dela, aqui acho que é desnecessário. O que nós começámos a observar foi que este esquema, apesar de ter prestado serviços relevantes e moldado o entendimento de muitos sociólogos, inclusive eu e o Tiago, há um conjunto de transformações e fragilidades que este esquema tem tido dificuldade em lidar. Eu vou enumerá-los rapidamente. Há evoluções evidentes no mundo do trabalho, na economia e na educação. Por um lado, a precarização, toda a explosão de trabalhos de prestadores de serviço, a gig economy, por aí fora. Por outro lado, a expansão do ensino universitário e uma certa acentuada proletarização do trabalho intelectual, de qual alguns de nós somos exemplo. Por outro lado, há uma intensificação da luta pelo reconhecimento material e simbólico em inúmeras profissões, e há também uma menor expressão geral do conflito industrial. Há também, e aqui faço já a ponto para a área da alimentação, uma diferenciação mais intensa dos estilos de vida e dos padrões de consumo, e na alimentação em particular. Por outro lado, em termos políticos, há um recuo de forças políticas cuja ação e discurso se centra na classe trabalhadora, e há o surgimento de forças políticas que exprimem outros interesses de classe. E, de um modo geral, há um apagamento, uma quase não inscrição do tema da classe no espaço mediático. E que se nota também já num refluxo do conceito de classe social nos debates académicos. Se nós formos fazer uma pesquisa nas bases de dados nos últimos anos, o número de trabalhos que se inscrevem ou que utilizam esses termos é cada vez menor. Então, aqui chegados, nós o que pensámos naquele momento do Covid é que algumas destas fragilidades da ACM podiam ser ultrapassadas recuperando as ferramentas teórico-metodológicas de Pierre Bourdieu e uma noção multidimensional de capital, a partir de uma série de pressupostos que aí têm. E nesse primeiro paper o nosso objetivo foi redesenhar o mapa do espaço social em Portugal, e desboçar, após esse primeiro passo, um esquema de posições que pudesse ser operacionalizável tanto em pesquisas quantitativas como qualitativas, mas com princípios bastante flexíveis. Uma motivação bastante evidente no nosso trabalho era revitalizar os debates em torno da classe social, bastante silenciados na sociedade, como até na academia, e substituídos muitas vezes por uma panaceia de desigualdades não nomeadas. Não é o caso dentro desta secção temática, bem entendido, mas vocês, acho que, citando um especialista de futebol, vocês sabem do que é que eu estou a falar, não é? O nosso mapeamento assume que as posições sociais podem ser discernidas verticalmente de acordo com o volume total de capital e horizontalmente dependendo da composição e combinação entre diferentes tipos de capital. Por outro lado, a nossa definição de classe e frações de classe é relacional, pressuposto que dá relevância tanto às distâncias entre as posições hierárquicas como às linhas de fratura que não definimos como sendo imutáveis entre frações de classe. Também levámos em conta a posição ocupada nas relações de produção, mas um conjunto de outras propriedades pareceram-nos importante tomar em conta: o rendimento, o património acumulado, as qualificações credenciais e títulos académicos, bem como a proporção de género dos agentes em cada posição. Então, com estes pressupostos, nós dedicámos a explorar esta panaceia de informação. Durante o tempo do Covid foi aquilo que andámos a fazer. Tomámos como ponto de partida as categorias utilizadas pelos organismos estatísticos, a classificação portuguesa das profissões de 2010, que tem 422 ocupações, agrupadas em subgrupos com 43 tipos de profissões semelhantes. Nós pretendíamos utilizar a solução mais detalhada, que é de 4 dígitos, mas o INE apenas recolhe 4 dígitos em alguns
projetos de investigação maiores, como por exemplo o European Social Survey e nos quadros de pessoal do Ministério do Trabalho. Em geral, o que eles fazem é utilizar códigos de 2 dígitos e por isso nós partimos dessa base para uma análise muito detalhada dos quadros de pessoal que têm cerca de 3,2 milhões de casos e que correspondem aos contratados do setor privado e a maioria dos trabalhadores também do setor público. Não tínhamos era informação acerca dos trabalhadores sem contacto, sem contrato e por isso fomos também olhar para os inquéritos de emprego que são, como a amostra representativa da população ativa em Portugal, realizados em cada trimestre. Então, nós propusemos a uma classificação que arruma a maior parte das posições a partir dos dados ocupacionais, algo que não é tão linear para as frações económicas, digamos assim. Utilizamos uma série de critérios de reposicionamento que vêm aí à direita. Para isso fomos examinar também o inquérito às condições de vida e rendimento, o SILC, para diferenciar, para identificar algumas formas de diferenciar entre as posições dominantes, intermédias e dominadas, e criámos uns limites verticais que respondem à distribuição do rendimento e, por outro lado, ao facto de ser empregador ou ser independente. Eu vou passar um bocadinho adiante, porque como eu quero falar mesmo é da alimentação. Pronto, as posições são estas, que aqui vêm, e utilizámos as duas nos 2 artigos de que vos falo. Pronto, temos um modelo que tem 11 posições de classe, que podem ser adaptadas ou colapsadas, isto é, juntas, dependendo do tipo de dados que temos e do nível e do tipo de análise que queremos fazer. Portanto, elas são diferenciadas em 3 níveis, digamos assim, hierárquicos, dependendo do volume de capital, e em 3 composições do tipo de capital. Frações culturais, frações profissionais em que existe um equilíbrio entre o capital cultural e o capital económico, e frações económicas em que predomina o capital económico. Depois, no primeiro artigo, nós fizemos uma validação deste esquema, tem aqui a projeção. Eu peço desculpa que algumas das coisas que vos vou mostrar estão em inglês, porque os artigos estão em inglês e eu não consigo editar muito facilmente estes bonecos. Esta primeira validação empírica foi feita com os dados do estudo à situação financeira das famílias. Utilizámos uma série de indicadores que aí vêm. O mais importante que isso é que nós projetamos, isto é a projeção dos indivíduos, nós projetámos foi naquele mesmo espaço, neste mesmo espaço, projetámos o esquema de classes da ACM, do ISCTE, e o nosso esquema de classe. E chegámos à conclusão que o nosso conseguia captar maior amplitude de diferenças no espaço social. Deixem-me só passar aqui um bocadinho à frente. E então, nesse primeiro artigo, nós fizemos uma tentativa de validação com alguns dados mais superficiais, mas este foi o ponto de partida para depois realmente chegar, desculpem, passar para a questão da alimentação. E pronto, e agora passados para aí 2 ou 3 minutos de estar a falar, vou falar da alimentação, que é o que mais me interessa. Será que isto interessa, que estas diferenças em termos de posicionamento social têm alguma coisa a ver com práticas ou disposições e interesses? E como é que elas se relacionam com a alimentação? Nesse artigo posterior, eu tentei perceber se a lógica inerente ao consumo alimentar dos agregados familiares tinha relação com as posições ocupadas no espaço social. Bem, todos percebemos que a alimentação, para além de satisfazer uma necessidade básica, não é? Estamos na hora do almoço, também expressa identidade e cultura e tem algum tipo de lógicas inerentes, não é? Como sociólogos, nós sabemos que os factos sociais não são aleatórios, eles têm alguma lógica que lhes subjaz. Nesta área dos estudos sobre a alimentação, há algumas perspectivas que sugerem que, sob a tendência para a individualização, que é identificada já pelo menos há 30 anos, os padrões de consumo alimentar contemporâneos estão a tornar-se mais heterogéneos e menos condicionados pelas origens sociais. Alguns autores argumentam até que o desenvolvimento industrial e a expansão do mercado mundial de alimentos criaram uma disponibilidade durante o ano inteiro e reduziram os preços de muitas matérias-primas e da generalidade dos alimentos, que é o argumento de Menel, que faz com que as diferenças sociais não sejam tão evidentes. Por outro lado, eles consideram que, autores como o Menel, consideram que esta atenuação dos contrastes sociais no consumo alimentar
pode conduzir à homogeneização e alguma convergência cultural das práticas em torno da alimentação entre países. E até há uma relativa indiferença, digamos assim, é uma tese que existe. Por outro lado, há autores como o Fischler, que é um antropólogo que trabalha as questões da alimentação, e que vem da tradição durkheimiana, diz que os comedores contemporâneos, é o conceito que ele utiliza, estão a tornar-se mais reflexivos e assoberbados por um conjunto de discursos antagónicos que vêm do marketing, da saúde, de áreas do saber, de outras áreas do saber, sentem-se perdidos na hora de escolher o que comer, o que leva à fragmentação dos padrões de consumo e àquilo que ele denomina como uma gastronomia, como a hipótese da gastronomia. Segundo ele, as dietas alternativas e outras tendências do consumo alimentar seriam uma tentativa, sempre frustrada, na sua opinião, de restabelecer alguma ordem. Em oposição a todas estas perspectivas está a hipótese da homologia entre posicionamento social e espaços da cultura e do consumo, inspirada pelo Bourdieu, que tem sido seguida por outros autores, e que abrange desde a alimentação a todas as outras práticas culturais. Na distinção, o Bourdieu argumentava que as diferenças de posicionamento social se materializavam na cultura e no consumo, e que o conceito de habitus era essencial para entender esta mediação, agindo como um princípio generativo, como um conhecido esquema de percepção e classificação. Ele conectava as estruturas, o volume e o portfólio de capital a hábitos individuais em diferentes campos. No entanto, é bastante importante salientar que as diferenças eram sempre tendência e não de dicotomia, o que é muito importante na questão da alimentação. A partir desta leitura, o modelo do espaço alimentar que ele construiu no final dos anos 70 é bastante conhecido. Os indivíduos de classe trabalhadora com trabalhos fisicamente mais exigentes preferiam alimentos substanciais e saciantes, e esta inclinação alinhava-se com atitudes que valorizavam a indulgência convivial, comer sem restrições, desprezar as preocupações com a composição nutricional ou a origem dos alimentos. Ao passo que entre as classes dominantes destacava uma preferência por ingredientes sofisticados e caros, juntamente com disposições que valorizavam o prazer sensorial, e a esta maior segurança do capital estavam também associadas orientações que valorizavam a saúde, o corpo, uma certa capacidade de renunciar à satisfação imediata, e no meio as posições intermédias iam combinando elementos destes dois extremos. Mas já na altura era apontado que um interesse por alimentos saudáveis, naturais ou exóticos era mais elevado nas frações que tinham mais capital cultural. Estes extremos representavam uma oposição essencial entre o gosto da necessidade, abaixo na estrutura social, e o gosto pela liberdade, acima na estrutura social, e um antagonismo disposicional entre substância versus forma. Esta abordagem do Bourdieu marcou bastante, de uma forma bastante duradoura, toda a sociologia da cultura e do consumo, e foi sendo apoiada e desafiada, e é incrível porque, por tanta coisa que aparentemente o Bourdieu escreveu sobre alimentação, eu andei a rever, ele escreveu 17 páginas sobre alimentação em toda a sua obra, o que é pouquíssimo, mas parece que escreveu muito. Na verdade é mais aquilo que foi feito com o que ele escreveu que nos diz sobre o que ele poderia pensar sobre o assunto do que propriamente o que ele deixou escrito. Bom, inevitavelmente, os estilos de vida e o consumo alimentar desde 1979 para cá evoluiu bastante, não é? Então, passei aqui uma coisa demais. Há aqui uma coisa que ainda é importante referir. Há um conjunto de outros autores que têm trabalhado sobre o consumo alimentar e que lançaram desafios posteriores aos argumentos do Bourdieu. Por exemplo, nos anos 90 aparece a tese do omnivorismo cultural, que aparece no consumo cultural não da alimentação, mas até especificamente do consumo do gosto musical, e que apontava, o trabalho de Peterson apontava no sentido do maior ecletismo, e esta tese popularizou-se em todas as análises culturalistas do consumo e também da alimentação. Mas há pesquisas mais recentes que mostram que a busca pela distinção persiste, sendo por vezes concretizada através de um atravessamento deliberado e até lúdico das fronteiras de classe na prática cotidiana, por parte de elementos das classes médias e elevadas. Exemplos disso são a apreciação tanto dos alimentos autênticos e alternativos, sejam eles a comida étnica e estranha ou uma redescoberta da tradição alimentar gastronómica de um país. O próprio Peterson, no final da vida, num dos seus derradeiros textos, admitiu que a tese do omnivorismo podia ser um artefacto metodológico
porque há uma questão problemática de partir de noções pré-estabelecidas da hierarquia. Portanto, que ele, na análise que fez, partiu de uma escala de hierarquia dos consumos à partida e não foi uma análise indutiva. Bom, apesar desta grande tradição de estudos sobre a alimentação que existe lá fora, cá em Portugal, onde existe uma grande tradição de estudos de classes sociais, são, como disse o Pedro, são poucos os estudos que abordam a interação entre classes, estilos de vida e alimentação. Há alguns, mas são escassos. E esta circunstância aumentou o meu interesse em estudar a relação entre classe social e alimentação. Ainda no tempo do Covid, tinha aqui um CD em casa com os dados do inquérito às despesas da família e fui ver se conseguia fazer alguma coisa com isso. E tentar validar esta hipótese do Bourdieu da homologia entre espaço social e consumo alimentar, contrastando-a com as outras hipóteses alternativas de que vos fui falando antes. Portanto, aqui parti do remapeamento do espaço social de que vos falei antes e recorri aos tais dados do IDEF, à vaga 2015 e 16, que na verdade já é um pouco datada, porque os dados foram recolhidos em 2014, e fiz uma análise de correspondência que utiliza 14 categorias de produtos, vêm-nos aí, estão aí listados, mas na verdade há 72 tipos de alimentos que são utilizados nesta análise. Depois complementei esta análise com dados que provêm do segundo grande inquérito à sustentabilidade em Portugal, que foi realizado por colegas no ICS, porque nos dados do inquérito às despesas das famílias não há nada sobre disposições, orientações, são dados factuais. Estes dados do inquérito à sustentabilidade deram pistas em relação à diversidade de disposições éticas subjacentes ao consumo de alimentos e bebidas, bem como à sua relação com as tais posições sociais. Deixem-me passar aqui. Pronto, este é o mapeamento da população a partir dos dados do IDEF. Não vou dar aqui muitos pormenores, pronto, isto replica o tal esquema que eu falava ali. Temos cerca de 17,5% da população no grupo dominante, subdividido em três, cerca de 32% nas posições intermédias, subdividido nessas quatro posições, e cerca de 51% nas posições que nós chamamos de dominadas. Depois vocês, mais à frente, numa análise de correspondências que vão aí aparecer, as classes aparecem com os títulos em inglês, porque vem do tal artigo. Pronto, aqui vê-se que existem diferenças importantes no volume de capital económico, que é logo a segunda coluna, na composição de género das diferentes frações, bem como no capital cultural que estão aí nas colunas ao meio, e incluí também aí uma variável relativa à segurança do capital económico. Tem a percentagem de trabalhadores por conta própria, é a penúltima coluna, e a última coluna são os trabalhadores precários, a percentagem de trabalhadores precários ou de prestadores de serviços, que vai aumentando conforme vamos descendo nas linhas. Pronto, mas eu não me vou deter aqui muito nisto, queria falar mais sobre alimentação. Isto ainda não é tanto sobre alimentação, é mais sobre as posições sociais. É importante referir aqui, este inquérito é muitíssimo robusto, tem praticamente 30 mil pessoas, em 12 mil famílias. Eu acabei por analisar só os que têm entre 25 e 74 anos de idade, por razões técnicas, porque os outros às vezes não tinham algumas deficiências. Pronto, passando então à alimentação. E quem é que não tinha saudades de uma análise de correspondências daquelas com imensas coisas que não se conseguem ler? Esta análise de correspondências permitiu identificar 4 eixos estruturantes. Eu vou falar aqui só dos 2 primeiros, que explicam a maior parte da variância. Os 4 explicam 80%, os 2 primeiros explicam cerca de 72%. O primeiro, que aqui está na horizontal, explica metade da variância e opõe alimentos básicos, que estão do lado do lado esquerdo, perdão, a alimentos raros e delicados, que estão tendencialmente para o outro lado. À esquerda encontram-se alimentos como azeite. Eu vou passar para a frente porque seria melhor neste, eu tentei maximizar aqui. Portanto, à esquerda encontram-se alimentos como azeite, óleos alimentares, banha, batatas, pão, além das proteínas mais baratas como as aves, o porco e as miudezas. Enquanto à direita se encontram os produtos exclusivos como os crustáceos frescos, frutos secos, chocolates e diferentes queijos. Voltando atrás, o segundo eixo corresponde a 18% da variância e opõe os alimentos mais tradicionais, digamos assim, que estão na parte de cima, que são aqueles que exigem maior tempo de preparação, e na parte de baixo estão aqueles que são mais fáceis de preparar. Portanto, em cima temos cordeiro, peixe fresco e peixe seco. Na outra extremidade abaixo encontramos
carnes e peixes preparados, refeições prontas, pizzas e também iogurtes, produtos lácteos e cereais matinais. A questão seguinte era se existe algum tipo de correspondência entre este espaço alimentar, definido assim, e o espaço social, isto é, a sobreposição daquele mapeamento de classes, e então deixem-me mostrar-vos que de facto existe. Aqui pronto, as posições sociais estão ali numa outra cor, os nomes estão em inglês, aquele que diz SBOLLM é Small Business Owners, é pequena burguesia proprietária, digamos assim. Na nossa classificação em inglês tivemos que criar este nome. O primeiro eixo, portanto, o que está na horizontal, parece relacionar-se com o volume geral de capital, estando as frações distribuídas ao longo do segundo eixo, segundo esta lógica. Portanto, menos capital à esquerda, mais capital à direita. Os alimentos mais baratos e gordurosos e pesados são associados às frações dominadas, é o gosto da necessidade neste caso, e por outro lado as frações de classe dominante estão associadas aos alimentos mais leves e também mais práticos e também mais caros, inclinações que atestam uma distância relativa em relação à necessidade. O caso das proteínas, por acaso, é o mais esclarecedor, porque a carne de porco e os crustáceos frescos estabelecem a oposição crucial. Uma carne saciante, barata e gordurosa versus um sabor mais delicado e um produto que é, em geral, bastante caro. Entre estes polos encontramos no meio os produtos cujo consumo não é distinto em função da classe social. São os vegetais frescos, os ovos, o leite meio gordo, a massa, os legumes secos, isto é, aquilo que toda a gente consome de uma maneira relativamente indistinta. O segundo eixo, em certa medida, parece distinguir a composição do capital, mais capital cultural versus mais capital económico, mas as diferenças aqui são menos evidentes e isso nota-se porque não abre muito, as posições não estão muito abertas nesse segundo eixo. Ainda assim, os executivos, por exemplo, e os quadros superiores e profissionais liberais consomem a maior quantidade das proteínas ditas caras, os peixes frescos, os crustáceos, também o cordeiro, e por outro lado, as profissões intelectuais e científicas e agentes culturais têm uma maior inclinação para comprar proteínas pré-preparadas, os produtos à base de carne ou de peixe e refeições embaladas. Os intermediários culturais gastam mais em refeições preparadas e outros laticínios. Esta disposição para uma certa conveniência e conhecimento sobre alternativas também são compartilhadas por posições no emprego administrativo por aí fora. Em oposição a estes estão os pequenos proprietários e gestores intermédios, os tais SBOLLM, que têm um relativo ascetismo, é o bacalhau que está ali, por exemplo, que demonstram que é um produto que demonstra a identidade alimentar nacional, não é? Nas regiões inferiores do espaço social, que são as que estão à esquerda, parecem existir diferenças menos evidentes. Eu se calhar agora vou passar isto relativamente rápido, porque queria deixar espaço para conversarmos a seguir. Nesta primeira análise, o álcool, os produtos alcoólicos não entraram todos, mas eu depois fiz uma análise mais específica do consumo de álcool. E aqui eu vou só salientar que se observaram diferenças relevantes, que são estas barras na figura que correspondem ao dinheiro gasto em álcool, mas as proporções da despesa não são assim tão salientes. Mais relevante é a decomposição, portanto, a despesa relativa entre tipos de bebida em função da classe social. O gosto por bebidas espirituosas, por exemplo, é maior nas frações da classe dominante, especialmente os empresários industriais e executivos e quadros superiores. Transversalmente, todas as posições gastam todas as frações de classe e frações de classe gastam a maior parte do orçamento em bebidas alcoólicas em vinho, mas as maiores proporções são entre os pequenos proprietários e gestores intermédios e entre os profissionais intelectuais. Já nos intermediários, que chamamos de intermediários culturais, e nos trabalhadores das vendas e serviço a cliente, que são duas frações em que o predomínio das mulheres é maior, o gasto em vinho é inferior. E por outro lado, o consumo de cerveja vai aumentando à medida que o volume geral de capital diminui. Portanto, aquela ideia de que o que tem menos dinheiro bebe mais vinho é contrariada por estes dados. Depois há aqui alguns fatores mais específicos, como por exemplo o consumo de bebidas, os vinhos fortificados, que inclui o vinho do Porto e o vinho de Madeira,
tem uma proporção relativamente relevante nas frações culturais das classes dominantes e intermédias e não é muito saliente em nenhuma outra. Mas eu passaria então para um outro fator. Bem, eu não vou falar disto aqui porque senão depois não terei tempo de falar das disposições, que acho que é mais importante. Não vou falar aqui das despesas de alimentação fora de casa. Pronto, pelo que vos mostrei, tudo indica que os padrões de consumo doméstico são, pelo menos, influenciados pelas condições materiais de existência, resultando em gostos tendencialmente divergentes. Uma questão complementar é se isto tem a ver, o que é que isto tem a ver com critérios quando chega a hora da escolha alimentar. Os dados do IDEF, como eu vos dizia, não fornecem nenhuma informação sobre isto, e por isso eu procurei outras fontes de informação e recorri aos dados do tal segundo grande inquérito sobre a sustentabilidade, em relação ao qual devo dizer que tenho algumas dúvidas, não tenho dúvidas em relação ao trabalho dos colegas, não é isso, mas como este trabalho foi patrocinado pelo Grupo Continente, pronto, tive alguns pruridos em usar estes dados, não me sentia muito à vontade, mas quando comecei a explorá-los percebi que era possível fazer alguma coisa com eles. Mas neste caso, como as questões não foram colocadas da mesma maneira em relação à posição social, foi necessário agrupar algumas posições e por isso é que vem uma lógica um bocadinho diferente ali do lado esquerdo das posições sociais. Um, como, como vos explica esta tabela? Em cima, a bold, a negrito, vem a percentagem de pessoas, a percentagem de concordância com estes fatores de escolha, com estes critérios de escolha na aquisição de produtos. E, portanto, o primeiro, por exemplo, tem 86%, 86% é do total da amostra. Aquilo que eu fui a observar foi a importância relativa, isto é, os desvios em relação a esse valor em função da classe social, porque estes fatores têm um grau elevado de desejabilidade social. Ninguém vai dizer que não gosta de coisas frescas, digamos assim, não é? É normal que assim seja, ou que se valorize também o sabor. Mas aquilo que procurei identificar foi os desvios em relação a isso, porque me parece que isso potencialmente indica disposições ou desejos e aspirações mais ou menos fortes e podem estar relacionadas com condições de existência, isto é, com possibilidades. Portanto, olhei para as médias e para os desvios estão a vermelho quando são superiores à média e estão a azul quando estão abaixo da média. Pronto, em termos médios, os valores mais elevados são a frescura, o sabor, o preço justo, o prazo de validade e a apresentação, estes são os critérios mais importantes, mas existem diferenças tanto entre aqueles três grandes grupos, portanto, grandes classes, digamos assim, e dentro das frações de classe. Entre as frações dominantes, o sabor e a frescura têm importância máxima e destacam-se. E há uma desvalorização relativamente a aspectos como o bem-estar animal, a origem biológica, a marca ou o localismo. Pronto, estes critérios de escolha eram os que estavam disponíveis no questionário, não é? Não tive qualquer controle sobre eles. Se assim fosse, teria colocado outros para além destes. Entre as posições intermédias, há uma atribuição de valor acima da média à origem e à localidade do produto e à disponibilidade durante o ano inteiro. Entre as posições dominadas, enfatiza-se a importância da marca e há uma certa desvalorização das informações nutricionais e, em menor grau, também da localidade do local de origem dos produtos. Também há diferenças que dependem da composição do capital, isto é, grupo, classes sociais, que refletem preocupações e orientações divergentes em relação ao consumo de alimentos. Entre os dominantes, empresários industriais e executivos enfatizam mais o sabor, enquanto as frações culturais e profissionais destacam mais a importância da frescura e a informação nutricional. Entre os intermédios, a fração cultural e profissional, que aqui teve que ser agregada, e também as posições administrativas, tendem a acentuar o bem-estar animal, o facto de ser de origem biológica ou produto nacional, e isto são preocupações que refletem um conhecimento mais apurado de discursos científicos e médicos atuais sobre nutrição e ética ambiental. Por outro lado, as frações económicas desta classe desvalorizam esse tipo de preocupações, assim como o preço, salientando sobretudo a disponibilidade durante o ano inteiro. Por último, entre as frações dominadas, a frescura dos produtos é menos valorizada, assim como também, sim, se contrapondo-se a isto, aquilo que eu já tinha dito anteriormente, que é um valor exacerbado da marca.
Pronto, já me estou a aproximar do fim e de outras coisas que vos quero falar. Em geral, eu creio que estes resultados mostram que as diferenças nos gastos em alimentação estão associados à posição no espaço social. Um, os padrões de consumo das classes dominantes incorporam uma maior proporção de alimentos magros, leves e exclusivos. Já os alimentos mais pesados e gordurosos têm um destaque superior nos portfólios alimentares daqueles que ocupam as regiões dominadas do espaço social. Isto indica, ou leva-me a pensar que os gostos se configuram em alguma maneira de acordo com a classe social. Eu interpreto estes dados como dando provimento às hipóteses que o consumo fragmentado ou individualizado, popularizados pelos debates da modernização reflexiva, devem ser desafiados. E, por outro lado, acho que reforçam a premissa bourdieusiana de que continua a existir uma homologia entre o espaço da alimentação e o espaço social. Mas embora exista uma homologia entre posicionamento social e consumo alimentar, aferido por este instrumento do IDEF, esta relação é bastante complexa e exige sempre uma interpretação cautelosa. Isto são tendências gerais que não significam que cada alimento ou cada refeição corresponda a esta estética oposicional. Mas também não são dados acidentais, porque eles correspondem a indicadores bastante robustos de vida cotidiana. Estes dados do IDEF, se não sabem, são utilizados para calcular o índice de preços do consumidor, por exemplo. Eu creio que é necessária uma exploração mais profunda desta relação entre classe e alimentação. Estou a propor-me a continuá-la, é uma das coisas que tenho estado a fazer. E, sobretudo, é necessária uma avaliação mais fina da relação entre disposições e práticas alimentares, que inclua também os modos como se prepara e aprecia a alimentação. De alguma maneira, este padrão de associação entre consumo e classe era expectável, mas não tinha sido apreciado ou avaliado sociologicamente, pelo menos em Portugal, embora este trabalho esteja a ser feito em vários países neste momento, e até já se inclui o Brasil, em que encontrei um colega que trabalhou nos mesmos moldes e publicou recentemente. Eu creio que estas diferenças são culturalmente significativas e têm consequências, pois estão associadas a diferentes éticas na relação com os alimentos. Se as pessoas consomem alimentos que se encaixam nas suas disposições, a rejeição dos alimentos também pode operar com mecanismos similares. Certos alimentos podem ser evitados porque são considerados inadequados para pessoas como nós, ou porque vão contra as nossas orientações, porque são insuficientes para alimentar as crianças, ou porque não são alimentos condizentes com a alimentação de um homem. São discursos que se ouvem. E isto é importante porque as políticas públicas que visam promover a alimentação saudável ou a sustentabilidade têm que reconhecer que as disposições que valorizam o conhecimento nutricional, a moderação ou a frugalidade desenvolvem-se em contextos que combinam uma relativa distância face à necessidade e um domínio de discursos simbólicos sobre o corpo e o mundo. Em linhas gerais, eu acho que este resultado, esta contribuição que fiz acrescenta à literatura que documenta as diferenças socialmente estruturadas no consumo e no gosto, mas esta homologia que eu identifico aqui nunca é um dado adquirido e deve ser sempre estudada, porque é específica de cada tempo e de cada realidade socioeconómica. Por outro lado, as hierarquias do gosto não são estáticas, elas mudam consoante alterações na produção, disponibilidade e distribuição dos alimentos, que devemos ter em conta. Os apetites evoluem tal como as práticas dos agentes. O açúcar hoje em dia não é associado com certeza à distinção, mas já foi um produto de extrema distinção há cerca de 200 anos, quando apareceu na Europa. Este trabalho, para mim, foi uma inspiração para estudar mais a fundo as práticas alimentares em Portugal, porque há um conjunto de outras dimensões relevantes no consumo a considerar: as propriedades dos produtos, o consumo fora do lar, entre outros. E há uma série de factos, como a guerra na Ucrânia ou a inflação, que estão a ter impacto nos hábitos alimentares e que eu me proponho estudar. E nesse sentido, este consumo de que vos falo é uma dimensão objetivada das práticas alimentares. Mas eu tenho seguido bastante um autor, que é o Alan Ward, que escreveu um livro chamado The Practice of Eating, que fala desta dimensão do consumo como apenas uma de N dimensões do consumo, sendo importante
estender o nosso olhar para outras dimensões do consumo. Nesse sentido, eu neste momento estou a desenvolver um outro projeto de investigação que felizmente consegui ver financiado por uma entidade privada, em que tento seguir dois desafios em simultâneo. Vamos lá ver se com a vossa ajuda também consigo lá chegar. Por um lado, acho que é necessário ir escolher não, compreender outras dimensões e a sua relação com estas desigualdades. Um, por exemplo, a alimentação na vida cotidiana e a sua relação com contextos institucionais, identificando algumas normas e hábitos culturalmente partilhados, assim como estudando a divisão do trabalho relacionado com a alimentação, que eu, nesta área fala-se como food work, que envolve tudo o que diz respeito à alimentação, desde a obtenção dos alimentos à divisão do trabalho, à divisão desse trabalho até à divisão do trabalho relativo à alimentação em casa, até deitar a comida fora, digamos assim. Por outro lado, também perceber de que forma é que as rotinas na aquisição e na obtenção de alimentos são feitas, qual é que é o papel do mercado e outras origens, os diferentes critérios e condicionamentos que existem na escolha, tipos de produto, preço, disponibilidade, por aí fora. Também um maior enfoque nos modos de preparação e apreciação, como vos dizia antes. E as alterações ao consumo alimentar fora de casa. Por outro lado, parece-me foi aliás, o motivo pela qual penso que este projeto que submeti foi financiado, tem a ver com a necessidade de aferir o impacto de um conjunto de eventos disruptivos sobre toda a vida e sobre hábitos cotidianos, que tem a ver, começa na pandemia, depois estende-se à guerra na Ucrânia e ao aumento do custo de vida nos últimos tempos e que, creio, tem um impacto nas práticas alimentares no que diz respeito às modalidades de consumo, ao tipo de dieta, aos ingredientes que são utilizados, à forma como se adquire e, eventualmente, até à sociabilidade em torno da alimentação, o convívio, a convivialidade em torno da alimentação, comer fora, mas também ter pessoas em casa. E são esses temas que eu estou a prosseguir nesse projeto de investigação, que se vai concretizar com um inquérito nacional aos hábitos alimentares que tenta estender aqueles resultados de que vos falei e tocar nestes dois últimos slides que aqui mostrei. Pronto, e é isso.